O Conexões Criativas dessa semana vai falar de renúncia, de perdas e ganhos e, claro, de consequências. Paula, você trabalha com mediação de conflitos e invariavelmente nesse espaço acontecem escolhas, mas você me disse que nem sempre acontece uma renúncia. Me explica isso. Ivana, é interessante a gente entender que nem toda escolha pressupõe uma renúncia, mas toda renúncia para existir pressupõe uma escolha. Por quê? Nós escolhemos a todo tempo, desde que acordamos. Se eu escolho levantar ou dormir mais um pouco, se eu escolho a roupa X ou Y, mas isso não significa que eu estou renunciando a algo. Renunciar tem a ver com abrir mão de um direito, abdicar a algo. Então, quando eu escolho algo, e aí usando o exemplo simples que a gente pode ter, eu escolho entre a roupa X ou Y, eu não estou renunciando ao fato de usar uma roupa, mas sim escolhendo entre uma ou outra. E é interessante também a gente pensar que as escolhas, elas fluem das nossas próprias decisões. Na minha percepção, no meu trabalhar, as renúncias, elas estão ligadas mais quando envolvem a interferência ou a gestão de terceiros nas nossas escolhas. Porque quando eu escolho por mim mesmo, eu vou renunciar ao quê em detrimento a quê. Quando eu tenho que decidir ou escolher envolvendo terceiros, aí sim, isso começa a ficar mais complexo e a partir daí provavelmente as renúncias vão aparecer. Estamos no mês de maio e se tem uma imagem historicamente relacionada à renúncia é a de mãe. Mas de onde vem esse estereótipo? Sátina, essa configuração de mãe que renuncia advém de onde? Ivana, eu vou te trazer uma concepção histórica da mulher branca burguesa a qual nós fomos colonizados. A mulher branca burguesa, ela tinha como espaço o local privado. E ela era a mulher que era objeto do homem. E esse homem, ele mostrava essa mulher à sociedade. E uma mulher burguesa, para ser objeto e ser demonstrada, ela tinha que estar impecável. Ela tinha que estar linda, maravilhosa, corpete e tal. Ela precisava estar assim. Você conhece mãe assim? Não, né? Então pronto. Então o que acontecia? Essa mulher burguesa, ela pegava as crianças que nasciam na época, porque a mortalidade infantil era muito grande, e ela entregava essas crianças para as amas de leite. Quem era mais abastado tinha uma casa anexa à casa deles, para que essas amas de leite ficassem com as crianças. Quem não tinha tanto dinheiro assim, entregava e a criança ia embora. Quando dava 6, 7, 8 anos de idade, essa criança voltava. A maioria delas morria lá com as amas de leite, certo? E aí elas voltavam para quê? As meninas para se tornarem esposas e os meninos para se tornarem os sucessores dos seus pais. Ocorre que a Europa ela entra em grandes guerras. E os homens, eles precisam sair de dentro dos seus locais para participar dessas guerras. E quem é que fica? As mulheres. Então, as mulheres começam a ter a necessidade de ocupar espaços públicos. E a infância, então, é inventada dentro da casa burguesa. E essa mulher começa a ser ensinada que o papel dela é cuidar da criança. É muito simples você perceber que isso é uma realidade. Porque se fosse instinto, a gente não tinha abrigamento de criança abandonada. Entende? Só que agora, séculos, 2, 3 séculos depois, isso já está enraizado na gente. Então nós que fomos criadas por mães que foram realmente maternas, mães de verdade, reproduzimos essa maternidade junto com os nossos. Entende? Só que a mulher de hoje, ela é mãe, ela é arrimo de família, ela tem que ser mulher, ela tem que ser um monte de coisa, ela é um monte de coisa em uma só. E exercer esse monte de papel cansa. O que a gente vê hoje? A gente trabalha muito, né, com a questão da igualdade de gênero, mas a gente não vê ainda o homem ocupando o espaço das mulheres. A mulher não. A mulher trabalha, a mulher coloca dinheiro dentro de casa. E o homem? Por que ele não faz essa troca junto com a gente? Entende? E isso que a gente precisa pensar. Porque a mulher ela não precisava renunciar tanto assim.
Se esse homem fizesse o mesmo caminho que nós fizemos. Troca comigo que todo mundo vai ficar bem mais tranquilo. Isso é igualdade, isso é justo. Acordar cedo ou voltar a dormir, ou isto ou aquilo. A advogada da Vara de Família, Josânia Preto, afirma que nem toda mãe consegue ter liberdade de escolha. As mulheres renunciam mais que os homens no direito da família? Dentro do direito das famílias, eu posso dizer é que as mulheres, eu creio sim que renunciam. Por que eu falo isso? Por conta dos processos de divórcio com guarda e alimentos. Normalmente você vê que 90% das mulheres, se não for mais, renunciam às suas vidas para ficarem com seus filhos. Muitas vezes, a pensão que elas recebem, a pensão alimentícia que elas recebem dos genitores, dos pais dessas crianças, não compõe, né? Não complementa a renda financeira. E elas precisam renunciar, inclusive, uma vida que antes elas tinham, uma vida talvez mais tranquila, uma pessoa para cuidar daquelas crianças, uma escola integral. E elas estão renunciando a quê nesse momento? Então, nesse contexto do direito das famílias, eu acredito sim que as mulheres renunciam mais que os homens. Marla, nas renúncias impelidas pelas escolhas, advém uma culpa. Como lidar com essa culpa? A culpa, na minha percepção, é algo que a gente sente sempre que a gente age em desacordo com aquilo que é aceitável ou não aceitável pelo nosso grupo social ou familiar. Então, quando a gente segue aquilo que nos é comum, nos é orientado pelo nosso grupo social familiar, a gente sente leve, sente como se a gente estivesse honrando aquilo que é natural e cultural para a gente. Mas quando a gente escolhe seguir um caminho diferente, a gente sente um peso, a gente sente uma culpa, porque aquilo não é o mais adequado e o aceitável pelo nosso grupo social familiar. Mas às vezes, para a gente crescer, a gente toma tudo aquilo que nos foi ensinado como aprendizado, honrando e respeitando esse grupo familiar e social, mas a gente escolhe abraçar a culpa e seguir no caminho que a gente considera que é o melhor para a gente. O Conexões Criativas vai para um rápido intervalo e voltamos já. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. De volta com Conexões Criativas, agora interrogando cada uma dessas mulheres sobre as suas renúncias profissionais e pessoais. Lembrando que cada uma delas é apaixonada pela profissão que escolheu. Sátina, no seu caso, foi uma escolha profissional, né? Uma renúncia profissional. Foi difícil fazer essa renúncia no ano passado? Em 2018 eu tive uma situação de muito trabalho. Eu estava dando aula em muitas faculdades, mais a clínica de psicologia, mais o marido, mais filho, mais a minha vida como mulher e como amiga e como ser social. E eu tive um processo de depressão por causa desse aglomerado de coisas, de papéis que eu estava exercendo e não estava dando conta. E eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que escolher entre uma das faculdades que eu dava aula, das 4, uma das faculdades que eu dava aula para sair. Porque parecia que eu estava tirando um pedaço de mim. Mas eu precisava tomar essa decisão. E eu acho que isso que é a coisa mais importante, né? A gente precisa tomar decisões pensando racionalmente no que é melhor pra gente, sabe, Ivana? Porque chega num ponto que o mundo vai nos consumindo. E que se a gente não para e fala, opa, segurou, a gente acaba indo com o mundo e o mundo te levando como se fosse um rio, assim. Acaba sendo absorvida, né? Exatamente. E já não cabia. Paula, falando em maternidade, né, em profissão, eu queria saber se foi difícil para você adiar a escalada profissional
que você delineou, planejou, por conta do casamento e da maternidade. É interessante porque foi uma escolha que eu tive que fazer. E aí a renúncia vem a partir dessa escolha. E foram escolhas que eu tomei baseada naquilo que me era valoroso. E de onde eu queria estar depois de alguns anos. Então, quando eu me formo, eu caso logo em seguida, 2, 3 meses depois. E como eu já atuava ali com famílias no escritório que eu trabalhava, eu sabia que era importante cuidar daquele primeiro ano do casamento. Então, eu me voltei para o casamento. Aí, depois de um primeiro ano, eu fui fazer a prova da ordem. Depois, já avisando o que eu queria da maternidade de futuro, eu vou me preparar para poder renunciar e abdicar a questões profissionais para que eu pudesse estar com a minha filha nos seus primeiros anos, porque a primeira infância é muito importante, né? Parte do infante até o primeiro setênio ali. Então, eu modifiquei toda a estrutura da minha vida nesse sentido de dar base à minha vida familiar e depois à vida da minha filha. Claro, a ideia muitas vezes foi, vou parar tudo e tentar ficar. Mas como a Sátina falou, ou a gente toma decisões ou a vida vai nos levar, depois de um tempo eu passei a moldar de forma que eles também fizessem parte. Então, não poucas vezes, 3 meses de idade, minha filha estava comigo nos fóruns de Vitória. Nos fóruns era eu, ela e o carrinho, né? Eu tenho fotos dela que era entre petições e mamadas. Então, depois desses anos de renúncia, porque a renúncia ela pode ter um tempo determinado, foi onde eu falei, não, agora eu vou voltar a fazer a minha pós-graduação, agora eu vou me dedicar aos cursos que eu quero, porque eu já fiz aquilo que eu me propus. Fácil? Não é, mas são escolhas que eu fiz. Marla, você foi ousada, acabara de ter um filho e descobriu que tinha que assumir uma colocação profissional importante, que já era acalentada por você. Como foi essa escolha? As pessoas que geralmente escolhem estudar para concurso, é importante que elas saibam viver o momento presente e seguir estudando, mas sem carregar um peso que eu carregava. Como eu levei 12 anos para conseguir passar no concurso que eu realmente queria, isso foi me desgastando muito. Eu fui prorrogando engravidar, até que chegou no momento que meu marido falou, Marla, olha, não tem como a gente esperar mais. Então eu engravidei e nas vésperas de eu ter meu bebê foi quando saiu minha colocação, quando eu passei no Pará. Então eu ganhei bebê e tive que pegar recém-nascido meu filho, ir para o Pará e trabalhar, não tive resguardo. Foi uma escolha muito difícil, porque meu filho precisava da minha atenção e naquele momento, naqueles 3 primeiros meses, eu não consegui dar a atenção que eu acredito que ele merecia, mas foi preciso fazer daquela forma. São os sacrifícios que a gente acaba tendo que fazer, né? E você entende isso como alguma renúncia, esse processo? Sim, eu tenho poucas lembranças desses primeiros momentos do meu bebê. E eu tenho a percepção que tem muitas mães que já devem ter passado por isso e falam, poxa vida, que saudade daquele aconchego, de dar a mamar. Foram poucos esses momentos, só que foram necessários naquele período para eu chegar onde eu cheguei hoje. E é importante que as pessoas, como a Paula disse, que elas saibam delimitar esse tempo. Josânia, você é uma profissional que lida constantemente com questões da vara de família. Essas experiências determinaram a sua escolha? Eu tenho 3 filhos e para mim foi muito difícil essa decisão. Essa foi a minha escolha, de me separar de um casamento aparentemente feliz, normal, com uma família linda, né? Todo mundo me chamou, me taxou de doida. Mas eu queria aquilo, era uma escolha que eu tinha que fazer para que eu pudesse voltar a estudar, voltar a cuidar da Josânia, porque a minha renúncia, mas foi uma renúncia porque eu quis, eu renunciei, não que eu tenha deixado de trabalhar, mas eu só fui mãe
e só trabalhei. No primeiro bloco, conversamos sobre a renúncia ligada à maternidade e à mulher. Existem muitas mulheres que estão optando por não se tornarem mães, por associar isso a um fardo. O que vocês acham disso, meninas? Numa cultura patriarcal que vivemos, onde é um valor deixar descendentes, eu acredito que é ter muita coragem, uma mulher que decide, que escolhe não ter filhos, escolhe cuidar de si, conhecer o mundo, colocar mochilão, sumir. Isso é sinal de liberdade e muita coragem. Essa parte da liberdade, ela é muito importante, né? Eu sou feminista e às vezes eu vejo dentro do movimento feminista o pessoal falando bem assim: gente, mas você vai ser mãe? Vai fazer uma burrada dessa? Uai, peraí, calma aí. Quer dizer que eu saio do patriarcado, que o homem determina o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser. Agora eu quero tomar a minha decisão como mulher empoderada e as mulheres me privam disso? Não. Ser mãe... eu também fiquei aqui agora. Ser mãe e ser empoderada e ser mulher é tomar uma decisão que é minha. Que não é do meu marido, que não é de fulano, que não é de Beltrano. Se eu tomei essa decisão, ela precisa ser respeitada. Pois é, né, Sátima? Mas escolhas, principalmente maternas, elas precisam ser muito bem pensadas. E isso falando de mulheres mais maduras. Porque se a gente for pensar nas adolescentes que engravidam, sem pensar, sem planejar, aí já é outro patamar. Mas quando se trata de mulheres maduras, escolhas assertivas, tem que pensar, porque não é só um filho que você vai ter muitos encargos. Mas também, Josane, uma coisa assim que eu me pego, porque foi uma métrica que eu fiz, e que eu não sei se foi acertado ou não, porque eu sou muito das métricas, né? Quando eu me casei, antes de ter filho, eu fui conversar com mulheres mais velhas, com mulheres que se dedicaram à vida profissional, para saber como elas estavam anos depois, pós-mestrado, pós-doutorado. Hoje, gente, isso já mudou. Hoje em dia é muito mais fácil, né, você lidar com isso tudo. Mas na época eu tive certos medos de me lançar para a vida profissional, exatamente não conseguir dar conta da maternidade. Então, a gente também não pode se fixar em não tenham filhos por medo. Não ser mãe por medo, isso eu não acho saudável. Então, toda escolha tem uma renúncia? Na minha percepção, não. Você escolhe seguir num caminho que para você é a busca da felicidade, né, Josane? Verdade. Também penso que nem toda escolha requer uma renúncia. Às vezes sim, às vezes não. Depende do que, né? Do que você vai escolher. Gente, Sartre fala pra gente assim, ó. A gente tem a liberdade. Liberdade é a única coisa que o ser humano ele tem. E essa liberdade, ele dá opções e a gente tem que escolher. Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente renuncia a outra. Não tem como você ter duas coisas. E às vezes não tem nem como você voltar atrás em relação àquilo. Então, na minha cabeça, toda escolha gera, sim, uma renúncia. Para mim, escolhas não pressupõem renúncia. Porque a gente pode escolher por si mesmo. Até porque a renúncia, para mim, está ligada quando envolve terceiros. Quando a gente escolhe, a gente pode escolher por si. Pistache, morango, eu não renunciei ao sorvete. Então, porque você pode comer o sorvete depois. O negócio é que quando você não pode mais comer. Se não puder comer, aí é uma renúncia com base em quê? Então, aí eu tenho escolhas que e renúncias são renúncias? Totalmente diferente. Então, tá bom. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. De volta do intervalo, nesse terceiro bloco, vamos conversar com a dentista Fernanda Selga. Ela tem um olhar diferenciado para a saúde bucal e faz um alerta relacionando problemas periodontais com Covid-19. Fernanda, qual a relação entre problemas periodontais e Covid?
Bom, a doença periodontal é uma doença inflamatória, né, do periodonto, da gengiva, e ela leva a um acúmulo de bactérias muito mais nocivas. E a boca não é como muitas vezes as pessoas pensam, né, um compartimento fechado, isolado do resto do corpo. Toda vez que você escova os dentes, sangra, você leva essas bactérias que estão na sua boca para a corrente sanguínea. E essas bactérias mais infecciosas, elas levam à liberação de interleucina 6, que é um mediador inflamatório para a corrente sanguínea. Então elas corroboram para a piora da diabetes, a problemas cardíacos. E mais uma vez, estudos comprovam que ela também é uma comorbidade muito importante que agrava muitos casos de Covid. De que forma? Bom, as pessoas que têm a infecção com Covid, que têm problemas periodontais, isso já tem estudos multicêntricos em mais de 8, 9 cidades, com mais de 1.500 pacientes testados, com prontuários comparados, mostrando que pacientes que tinham a comorbidade da doença periodontal, eles tinham um agravamento de até 8 vezes mais de internação, e internação grave, indo para ventilação e até para óbito. Então, assim, a reação do corpo já existente, né, pela doença periodontal, ela agrava muito nosso sistema imunológico e principalmente a questão respiratória, porque ela já é uma coisa que já está afetando o sistema respiratório de uma forma geral, numa pessoa que tenha a doença, entende? Então, assim, se você tem sangramento gengival, quando você escova os dentes, você sente que sangra, esse daí é um quadro já clássico de gengivite. Gengivite é o início de uma periodontite. Se ela não for tratada, e como que a gente trata, né? Trata com uma boa higiene dentária, diária, né? Que eu falo que, sim, a nossa saúde depende 95%, 99% da gente mesmo, desse cuidado diário. Mas é claro que um cuidado preventivo, com um tratamento odontológico, fazendo um check-up de manutenção, porque quando você tem um tártaro mais já enrijecido, você já não consegue remover aquilo com a escovação. Então, precisa de fazer um check-up odontológico. E uma coisa assim que eu falo que é super importante, né? Dentista, a gente já está preparado e está, assim, trabalha com todo o protocolo de proteção, não só para Covid, mas para HIV, para tuberculose, para hepatite. Então, a gente já tem todo esse perfil assim, de cuidar preventivamente da nossa proteção e dos nossos pacientes para não ter infecção cruzada entre atendimentos. Tanto que dentro dos profissionais de saúde, os menos atingidos ainda pelo Covid são os dentistas. Por quê? A gente já trabalha com essa proteção toda. E sabendo dessa importância da saúde bucal para os nossos clientes, para a população em geral, a gente está chamando, vai ter uma grande comoção assim, de colocar em todas as mídias a importância de você voltar no seu dentista e fazer um check-up preventivo. Não fuja do seu dentista nesse momento. E muito pelo contrário, fique mais próximo dele para fazer esse acompanhamento preventivo, porque a nossa saúde bucal, ela integra toda a nossa saúde sistêmica. E mais uma vez, né, a gente fala que a boca está inteiramente conectada com o nosso corpo. O que acontece na boca não fica só na boca, gente. Às vezes a gente tem uma ideia, né, que o dente ou o dentista trata apenas um dente, mas a gente trata um sistema estomatognático que está altamente impactado e integrado ao nosso corpo como um todo. E entre o Covid, né, mais uma questão que é uma comorbidade que também piora todas as comorbidades, quando a gente fala de diabetes, o sobrepeso, tudo isso piora sempre a nossa resposta a qualquer tipo de infecção. Sim. E ao Covid provou mais uma vez. O Conexões Criativas fica por aqui. Eu espero por você na próxima semana com mais informação de meio ambiente, sustentabilidade, indústria criativa, empreendedorismo, educação e inovação. Aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta.